Desperta-me, eleva-me, envolva-me, proteja-me. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Capítulo 1, observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Verso 29. O meu corpo está todo tremendo, meus pelos estão arrepiados, meu arco gandiva está escorregando da minha mão e minha pele está ardendo. Verso 30. Já não tenho mais capacidade de continuar aqui. Estou esquecendo de mim mesmo e a minha mente está girando. Eu só vejo motivo para o infortúnio, ó Krishna, matador de demônio Kesha. Quer que repita? Sim. Dele, você falou alguma coisa? Sim, você pode repetir, Vanessa. Tá. Verso 29. O meu corpo está todo tremendo, meus pelos estão arrepiados, meu arco gandiva está escorregando da minha mão e minha pele está ardendo. Verso 30. Já não tenho mais capacidade de continuar aqui. Estou esquecendo de mim mesmo e minha mente está girando. Eu só vejo motivo para o infortúnio, ó Krishna, matador de demônio Kesha. Gratidão. Namastê. Om Gyanati Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como Mara de Kali, que é repleta de letargia, escuridão e esquecimentos do sentido objetivo da forma de vida humana, presa assim ao ciclo do samsara, eu, alma condicionada, tenho recebido a bênção oferecida pelo mestre espiritual que, com o archote do conhecimento transcendente, está abrindo os meus olhos e assim concedendo-me visão espiritual para ver o meu destino final, a liberação. A tal mestre espiritual que é compassivo com a condição decadente da alma condicionada, que é próspero, pois é pleno de conhecimento transcendente, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração repleto de satisfação e minha mente plena de gratidão. Portanto, que assim seja. Tatastu. Namastê. Hare Krishna. Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada. Hare Krishna. Muito bem. Eu vou trazer de volta aqui, tá? Na nossa Gotas Védicas, uma recontextualização aí da semântica, né? Ó, matador do demônio. Então fica aparecendo aqueles filmes de Constantine. Quem assistiu aquele filme, Constantine? Blade, matador de vampiros. Então, porque assim, o que acontece? Você precisa, quando você está, né, falando com crianças, então você tem que criar uma imagem bem visível para que ela entenda o que você está falando. Então, quando você está, né, traduzindo aí pela primeira vez o sistema do conhecimento védico através do sistema de Bhakti, é uma novidade. Esse livro, esse Bhagavad Gita, traduzido por Prabhupada, ele é pioneiro. Ele é o primeiro Bhagavad Gita traduzido com o teor Vaishnava. Todos os demais têm uma motivação ou ególatra, ou seja, autores tentando se promover através da Bhagavad Gita, ou então pensadores analógicos do ponto de vista da ideia de que Deus é uma luz apenas. Então, você tem aí pensadores analógicos que estão, de certa forma, limitados à inteligência, ou então você tem autólatras que querem se autopromover. Então, aí você, mais ou menos, essas são as duas classes
de traduções da Bhagavad Gita antes dessa tradução específica de Swami Prabhupada. Tá? Então, o Swami Prabhupada, ele foi o primeiro representante védico a fazer uma tradução formal da Bhagavad Gita para a contextualização do ponto de vista Vaishnava, ou seja, filósofos, pensadores pessoais de Deus. Tá? Então, os seguidores, os discípulos de Prabhupada, a maioria deles eram americanos. E os americanos, eles têm uma característica específica, né? Eles são um povo também guerreiro, né? Kshatriyas, dominadores, já ouviram falar no Império Americano e tal. Apesar de eles serem o melhor modelo de forma de governo do ponto de vista da democracia, que permite uma certa liberdade, eles são guerreiros, né? Conquistadores. E eles são descendentes dos ingleses, que dominaram o mundo todo. O maior império que a humanidade já conheceu é o Império Britânico. Né? Tem esse fenômeno chamado crop circles, que é os círculos dos agroglifos, que são mandalas, são criptografias impressas nos campos de trigo, de arroz, nos campos de alimentação. E essas criptografias, elas são um sistema de codificação para fazer avaliação do desenvolvimento do processador humano. E então, a cada 10 agroglifos no planeta, 8 ficam no território dos ingleses, na Britânia, né? Na Inglaterra. Por quê? Porque o cérebro, a língua que controla a humanidade é o inglês. Então, se um cérebro tem que ser estudado, é o cérebro do inglês, pelo menos no local. Então, estimular esse cérebro a tentar decodificar criptografias é um sistema de treinamento, um sistema de avaliação, é como se fosse um laboratório. Tá? Os americanos são descendentes dos ingleses, que são, né, assim, que falam a língua inglesa. E os ingleses são kshatriyas, guerreiros, né? E dominaram praticamente o mundo todo. Os ingleses têm essa tendência. Os americanos são descendentes dos ingleses, então eles possuem essa característica de guerreiros. Então, quando uma pessoa com esse background, ele vai fazer uma tradução de um livro e de uma cultura que tem algumas características dessa natureza, então ele vai colocar também essa força guerreira nas traduções, nas interpretações. Então, esse é um fenômeno cultural. Então, a gente vê que em muitos dos aspectos da tradução trazida, elas têm essa influência cultural, tá? Implantada ali por questões estratégicas, logística, porque a Bhagavad Gita foi traduzida nesse ponto do planeta, na América, e pelos descendentes dos ingleses, que eram os americanos, com esse fundo, esse background. O resultado é que nós temos algumas traduções bastante guerreiras, bélicas e berrantes, né? Não sei se vocês já notaram as cores, normalmente, que os americanos usam são cores bem brilhantes, metálicas. Eles gostam de cores brilhantes, metálicas, berrantes. Né? Quem já esteve na América ou costuma ver filmes americanos, você vai observar que as cores são berrantes, são gritantes, são metálicas. Eles gostam de, assim, essa coisa assim intensa, né, chocante. E aí, quando você vai pegar uma tradução, você encontra esse tipo de, né, refração cultural, de assim, gritante, chocante, impactante, bélica, matador de demônios. Tudo bem, faz parte também, tá? Agora, o cristianismo, ele tem essa ideia da questão do demônio, do satanás, do capiroto, do jaraguá, né? E por aí vai, tem vários nomes que o pessoal... né? O capiroto. Aí você vai lá para saber o que é o capiroto. O capiroto é uma tradução do demônio, que é o Satã, que é o diabo, que é o cão, e aí, por aí vai. Tá? Então, quando a gente pensa demônio, a nossa mente volta para a Idade Média, que foi onde a ideia do demônio foi mais ou menos
né, formatada. Daí vai lá o demônio, é o Beelzebub. O que é o Beelzebub? Cabeça de cabra, chifre de boi, nariz de gato. Aí você tem aquela, né, aquele ser híbrido. E aquilo fica na imagem popular. Então, quando fala matador de demônio, a gente já imagina logo uma luta épica, né, no inferno, alguma coisa assim. Então, vamos pensar da seguinte maneira. A cultura védica, ela é formatada para pensadores do futuro, para seres humanos evoluídos, tá? Então, os conceitos analógicos do cristianismo, eles não conseguem refletir a natureza da profundidade do contexto védico. Então, quando se fala a palavra Asura, a tradução para demônio, ela não reflete absolutamente. A tradução para demônio é um espírito bélico, é uma declaração de guerra, é para facilitar, sabe, o entendimento. Por exemplo, o pai, a mãe vai falar para o filhinho, para a filhinha, não vai para fora do portão, porque lá tem um homem que tem um chifre, um olho só e tem um chifre na cabeça, que vai pegar você, vai colocar no saco e vai levar você para uma cabana e vai cozinhar você num caldeirão e vai beber a sopa. E você nunca mais vai ver a mamãe. Isso é uma imagem bem grotesca, né, da realidade. Mas funciona. Por quê? A criança não sai do quintal. O objetivo é esse. Então, algumas considerações, algumas formas de explicar a cultura védica têm essa função de alertar ou de, sabe, enfim, é uma tentativa sincera de proteger as almas condicionadas ou trazê-las para dentro do curral protegido, mas, ao mesmo tempo, tem esse efeito colateral de não refletir a natureza profunda da intenção original, que é quando um pai fala que tem um homem de um chifre com um olho só lá fora. Não reflete a preocupação abstrata que essa mãe e esse pai têm. Mas funciona. Só que chega uma hora que as coisas têm que ser bem pontuadas. Então, novamente, eu quero lembrar vocês que a palavra para demônios, no caso, vedicamente falando, é Asura. Tá? Sura significa divinos, com uma mentalidade divina, com uma inclinação piedosa, com uma tendência para incluir na operação de decodificação do sentido da existência o princípio fundamental, que é a probabilidade de Deus, ou um criador, um ser original. Isso é ser um Sura. Quando você tem o Asura, ele está mencionando a pessoa letárgica, preguiçosa intelectualmente, viciada no mero prazer imediato dos sentidos, que não se importa em pensar o sentido da realidade e que não se importa em praticar atos piedosos progressistas. Só isso. Mas isso é muito profundo. Só que como é que você vai explicar isso para um grande público? É melhor logo já fazer uma caracterização. Qual? Demônio, capiroto, jaguará, diabo, satanás, bendito, criatura, e por aí vai, anjo caído, e por aí vai. Porque aí você tem uma característica que facilita para o público de massa ter uma ideia de que aquilo ali não é bom, é uma coisa ruim. Mas quando você está lidando com adultos, a linguagem tem que ser apropriada, porque senão não funciona também, né? Então aqui, quando Arjuna fala, ó Krishna, ó matador do demônio Kesh. Kesh, uma das traduções para Kesh, seria o equivalente de dúvidas. Aquele que titubeia, aquele que vacila, aquele que cambaleia, aquele que está instável, aquele que se fragmenta, aquele que é sonâmbulo, aquele que é semivivo, aquele que está semi-acordado, aquele que está zonzo, aquele que está embriagado, bêbado, taciturno, melancólico. Isso é Kesh. A pessoa no estado de ignorância. Então, quando Arjuna fala, ó matador do demônio Kesh, traduzindo para uma linguagem adulta, seria o equivalente, ó destruidor da ignorância, ó pessoa que me instrui, ó pessoa com capacidade de me orientar apropriadamente. Por favor, elimina do meu coração esse princípio que me mata. Porque, na verdade, a questão da dúvida ser uma coisa mais suave,
não é menos assassina que um demônio. Porque a ignorância mata. Ah, mata, Devananda? Sim. Ah, não acredito. Pois muito bem, aguarde os 70 anos findarem. E você vai saber se mata ou não mata. E depois você renasce com a ignorância, ou seja, a doença. Aí ela te mata novamente. E você morre com a doença. Renasce, ela te mata novamente. Ah, mas Devananda, esse quadro é muito melancólico. Porém, é para adultos. Seja um e vai entender que você tem um problema de saúde grave, chama-se avidia, letargia, e isso te matará. É uma questão de tempo. Então, ir a um ser com condições de nos curar é uma atitude de uma pessoa sóbria que se preocupa com a própria saúde. Quando você tem um sintoma de dor, de problema físico, você não procura um médico? Então, é a mesma coisa. Quando nós percebemos que nós temos uma doença grave que nos mata, nós buscamos um médico. A Juna está diante de um. Então ele está dizendo, ó, pessoa que com condições de curar a minha doença, por favor, auxilia-me. É basicamente isso daí. Tá? Eu vou terminar aqui, mas antes, porém, a Devi mencionou aí, né, a gente sempre menciona a nossa água sagrada, a nossa água mantrada. É verdade, é isso mesmo. A água é sagrada, mantrada, o elemento água. Aqui nós temos um tipo de recurso. Os mantras védicos, eles são tecnologia de futuro. Tecnologia de futuro não usa fios, não são analógicos. Por exemplo, o seu celular, em relação aos telefones da década de 60, é tecnologia de futuro. Por quê? Não usa fios. Tecnologia de futuro não usa fios. É todo por processo analógico. As empresas já têm alguns modelos de baterias de celular que são recarregáveis pelo sistema Tesla, sem fios. Então, tecnologia de futuro não usa fios. Os mantras védicos são baseados em tecnologias de futuro. Então, com mantras védicos, nós podemos trazer um elemento de um lugar distante para um local presente. Então, quando nós fazemos os mantras, a sala dos mantras tem uma configuração que transforma, que transfere água do rio Ganges para o seu copo. Então, quando você está tomando água, você está tomando água do Ganges, com uma vantagem. Ela é decantada e não tem os problemas tecnológicos da questão da poluição que você teria no sistema analógico. Apesar de que eu morei durante 12 anos na margem do rio Ganges e nós nos tomávamos banhos diariamente ali e eu nunca tive nenhum problema de saúde, meus filhos não, e muitas pessoas também, né? Porque a água ela se recicla, né? Depende de alguns lugares ela é um pouco poluída, mas depois ela se recicla, né? Por causa dos sedimentos vão reciclar a água. Agora, quando você toma água na sala dos mantras, você está tomando água do rio Ganges, que é o sistema de roteador. Porque você tem um roteador, um aparelhinho roteador na sua casa, você tem que se conectar com esse aparelhinho para você fazer a ligação com o sistema na rede. Cada casa tem um aparelhinho, mas você tem que se conectar ao seu. Então, assim, pode ser que hajam muitos rios sagrados no mundo. Eu moro do lado de um rio sagrado, que é o Paraíba. Ele não é entendido pelos cristãos como rios sagrados, porque eles não têm essa informação técnica da função de uma divindade ao aparecer no rio. As águas se tornam automaticamente sagradas, para facilitar, para que as pessoas se banhem nessas águas e purifiquem-se de seus pecados. Como os cristãos não têm muito não exploram muito, não utilizam muito esse recurso, então o rio está aí fluindo, é como se ele não tivesse nenhuma função. Mas o rio Paraíba, onde apareceu a Virgem, né, a Nossa Senhora, chamada Nossa Senhora Aparecida, é um rio sagrado, que mora aqui do lado. Então existem vários rios sagrados no mundo, porém o rio sagrado dos
representantes védicos é o rio Ganges. Só que a gente está longe do rio Ganges. Então, o que nós fazemos? Trazemos, por tecnologia Wi-Fi, com os mantras, o princípio do rio Ganges, as águas para a sala dos mantras. Então, quando você toma essa água, você está bebendo água do rio Ganges. Se vocês procurarem na internet a Vera Fischer, num passado, ela, uma atriz famosa, né, brasileira, ela teve problemas de vata, ela ficava assim ouvindo vozes, ela estava com um princípio de esquizofrenia, estava meio fantasmagórica. E aí sugeriram ela ir para a Índia tomar banho no rio Ganges para se libertar dos fantasmas. E ela foi. Ela entrou no rio Ganges e pisou num caco de vidro e machucou o pezinho, mas saiu de lá sem fantasmas. Voltou para o Brasil boazinha e voltou a trabalhar normalmente. Tem uma história dela assim. Então, o rio Ganges, eu não vou entrar em detalhes, porque, né, daria um pouco de... assim. Mas a questão é que esse rio, essas águas, elas são codificadas com mantras. E esses mantras têm uma função neurológica. Então, quando você bebe a água entra em contato com o sistema neurológico e interpreta a informação. E, ao interpretar a informação, descarrega na corrente sanguínea hormônios e elementos funcionais em relação àquela informação específica, o que produz relaxamento no sistema nervoso central, torna o ser mais pacífico, portanto, mais espiritualizado. Basicamente isso daí, tá? Muito bem, então, pessoal, eu vou parar aqui, tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê, Hare Krishna, e até o próximo momento.